Agora, aqui em Principiologia, página 21, terceira linha. Poderia abordar o princípio da conservação autocognitiva multisseriexológica? O princípio da conservação autocognitiva multisseriexológica. Tá. Seria o princípio de você conservar os próprios conhecimentos a partir das várias séries existenciais que você tem. Então, no caso, o que isso tem a ver com tombamento? Como nós somos conscientes ainda e muito primários em termos de evolução, essa parte física nos ajuda muito a esclarecer mais, né? Então, esse contato com os bens físicos, por exemplo, essa questão da prosêmica e cronêmica, ela é bem facilitada com essas intrafisicalidades da nossa vida. Imagina se a gente não tivesse, né, mais nada disso aí. Como é que a gente ia poder ter retrocognições, ter acesso a outras vidas da gente? Ficaria muito mais difícil, né? Um dia, quem sabe, a gente não vai precisar mais disso. Mas, por enquanto, ajuda muito ainda a gente entender quem a gente foi em outras vidas. Para ver, Betógrafa, na sua visão, a manutenção de monumentos históricos, notadamente aqueles envolvidos em alguma espécie de tragédia, Coliseu Romano, por exemplo, não é um obstáculo ou empecilho a reurbex? Olha, eu creio que deva ser sim. Inclusive, ele está caindo aí, né? Andou desmoronando aí os dias. Agora, bem estranho essas coisas. Isso tudo é coisa para a gente estudar bastante. Por exemplo, o caso de Dresden, né? Na Alemanha. Foi muito interessante aquela história. Dresden foi uma cidade que foi bombardeada mais ou menos 3 meses antes de terminar a Segunda Guerra. E não precisaria ter sido bombardeada, porque não tinha nem aparatos do Reich lá mais, e era uma cidade que eles bombardearam 80% da cidade. Ela era uma cidade barroca, que acolhia o pessoal da Alemanha do Leste. E é engraçado que agora, em 2000, eles começaram com a unificação das Alemanhas, eles começaram a reconstruir a cidade. Estão terminando agora, em 2009, mais ou menos. Aí a Inglaterra doou uma cruz lá para a igreja lá, que foi doada pelo filho do piloto que detonou, que jogou a bomba em cima. E o filho fala que o pai não ficou assombrado até a morte por causa daquela coisa que ele tinha feito, né? Que ele não concordava de ter jogado a bomba lá em cima. Quer dizer, é tudo muito polêmico, tem muita energia, muita gente, muita coisa envolvida. Caso a caso tem que ser estudado, né? Avaliado, percebido. Para o professor, por quanto tempo as energias gravitantes permanecem estagnadas nesses locais que foram tombados pelo patrimônio histórico? Olha, aí varia também, é isso que ela está falando, esses assuntos são complexos. Se de ver todos os interesses e quais são os cultos que as pessoas fazem, e aquilo o tempo todo ali, o processo de cultuar o problema é que é duro. E vocês sabem, tem igreja, por exemplo, aí, igual aquela, acho que a Sextoie mesmo é uma delas, né? Que cultua os mortos. Isso é um problemão. Cultuar a baratrosfera, o povo tudo vem em cima. O ambiente disso é terrível. Presa, né? Pois é. Ela não consegue. Então é preciso ver o que é. Depende do local, né? O que é. O que eu acho é o seguinte: você chega no lugar e viu que a energia está negativa, se não vai destruir aquilo, não volta lá mais. A minha vida tem feito isso, para poder sobreviver bem.